Estimados amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Encontro com a Verdade, na sua rádio Amizade FM 91.1 MHz no dial de seu rádio, transmissão ao vivo no Facebook, ao qual nós gostaríamos que as pessoas continuassem interagindo, como sempre interagem, curtindo, deixando seu comentário. A direção geral é de Daniel Quintana, apoio técnico Henrico Salvatore, que tem o compromisso de garantir a transmissão ao vivo, e do Jesus Peixoto, que faz a parte técnica aqui na nossa mesa. Colaboração e participação permanente do professor Cunha, professor José Luiz Rodrigues da Cunha. Apresentação, Claudiomar Pereira da Cunha. O apoio cultural é de Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, Unopar, Polo Canguçu, Sistema Sears de ensino à distância, Vereador César Silva e Novo Amanhecer Terapias Holísticas. Nosso convidado de hoje é o vereador Luciano Bertinetti, um valor jovem que se somou às forças políticas de Canguçu no pleito municipal anterior, no último, se elegeu vereador e está desempenhando uma atividade bastante honrada dentro do Legislativo Municipal. E como este espaço aqui tem o propósito de informar, mas também tem o propósito de homenagear quem tem folha de serviço prestada para a comunidade canguçuense, tem também o propósito de estimular esses valores jovens que se agregam na atividade comunitária, política, social, econômica de Canguçu, é que nós o convidamos e a quem atribuímos de imediato a palavra para a sua saudação preliminar. Seja bem-vindo, vereador Luciano Bertinetti. Obrigado, professor Claudiomar. Uma satisfação, uma honra muito grande estar presente nos microfones dessa emissora. Assim, cumprimentando o professor, cumprimento o novo diretor Cunha, demais presentes aqui na emissora. Uma satisfação muito grande a gente estar presente aqui nesses microfones, o programa tão culto que a gente acompanha nas quartas-feiras lá na Provida, quando a gente está trabalhando lá, já anuncia no Face ali, a gente já coloca e assiste os vídeos. Muito importante o programa para a comunidade, um programa de muita interação e importante para a comunidade. Satisfação estar presente. Perfeito. Uma outra referência que a gente quer dizer é que a família do Luciano é uma família de amigos nossos. A saudosa mãe dele foi minha colega no magistério municipal, no magistério estadual, durante muitos anos. Uma pessoa que deixou muita saudade pela sua solidariedade, pela sua capacidade prestativa, laborativa, dentro desta nobre e tão desmerecida, não é, professor Cunha, missão que é a de educar. E o Bentão, como a gente chama, meu vizinho, meu amigo, de trocentos anos, como eu falo. Né? Então é muito bom a gente ver este menino, né, filho do Bentão, que tem a idade dos meus filhos mais velhos, né, estar aqui hoje na condição de nosso convidado, nosso homenageado. Né? Suas considerações iniciais, professor Cunha. Boa tarde, Claudiomar. Boa tarde, vereador Luciano. Um grande prazer tê-lo aqui conosco, Henrico. Nós estamos todos aqui nessa tarde e eu estava, quando começávamos o programa, Claudiomar, pensando como o tempo passa rápido, né? É verdade. Parece, na nossa memória, que a quarta-feira passada foi ontem. Fizemos um programa aqui na quarta passada e os programas vão se acumulando. E graças a Deus a gente sai dessa bancada com o prazer de encontrar amigos e de ter um relacionamento positivo renovado.
E os assuntos que a gente procura tratar aqui são assuntos que sejam coletivos. Os interesses pessoais sempre ficam para um segundo plano. E isso nos dá muita alegria, até porque as pessoas que interagem conosco também têm essa intenção do bem comum. O vereador tem feito um trabalho muito interessante na Câmara de Vereadores e a gente acompanha. E ficamos felizes que tenha disposto desse tempo para conversar um pouco conosco. Obrigado por ter vindo. Inclusive hoje ele teve que fazer uma opção, né? Porque depois que confirmou com a gente a sua participação, ele recebeu um convite honroso para participar de um jantar no Palácio Piratini. Entrou em contato com meu filho ontem à noite, com o objetivo de ver se dava para nós acertar. Eu digo, eu não tenho tempo de convidar outra pessoa. E ele de imediato fez a opção. Ele está abrindo mão de uma solenidade, de um jantar na capital do estado, lá no Palácio do Governador, para estar aqui com a gente, honrar a sua palavra. E com certeza ficamos honrados com isso. Com certeza. Mas, vereador, vamos disponibilizar um tempo aí para que você possa fazer uma digressão sobre o seu trabalho, os pontos que gostaria de destacar, e depois a gente faz um bate-bola. Tá? Fique inteiramente à vontade. Aqui, como eu sempre digo, o nosso convidado é homenageado. Ele não vem aqui para ser colocado num brete, num curral, para ter malícia. Não, não, não. Nós selecionamos antes, porque sabemos que quem vem aqui tem o que dizer. Não, com certeza, professor, e a gente, com uma nova função dentro da política, dentro do Legislativo Municipal, começamos a se envolver na política, né? E nesses últimos tempos, assim, que a gente começou essa caminhada, quando começou o processo eleitoral de 2016, eu não era candidato. Eu resolvi ser candidato 70 dias antes na última hora. O Vinícius, com convite, convidando, tem que ir, vamos, é importante a participação. E a gente já vinha com trabalho dentro da área do esporte e sempre dentro da área da saúde, trabalhando. E como está meus pais, com muita influência dentro dos serviços prestados dentro da comunidade, tanto na comunidade de São José do Ares Alegre, como no convívio da comunidade escolar João de Deus Nunes, Aparecida, o pai como ex-funcionário público. Então a gente, futebol, todo esse carinho por onde passou e por onde agregou amizades, por onde passou, isso acabou vindo que, como não é eleição, né, a gente se elegeu um propósito de trabalho. E aí é que veio o trabalho. A gente brincava ainda, não sei se não tem medo de concorrer, a gente brincava, não sei se o pior é concorrer ou se eleger. E aí depois veio o trabalho para a gente prestar. Mas a gente foi feliz naquele pleito. E a gente se elege não para fazer diferente, né, mas para tentar fazer o correto, aquilo que a gente tem de ensinamento, de tentar fazer as coisas de forma correta. Hoje a gente tem coisas que são comum dentro da política e tem coisas que são normal. A gente vê as maldades, vê as coisas indo para o lado errado, e isso é comum. Mas a gente não quer o comum, a gente quer o normal. Porque o normal é que as coisas andem na linha certa, que a gente consiga fazer um trabalho voltado para a comunidade, que a gente consiga atender os anseios da comunidade, não fazendo um socialismo, mas tentando legislar, que é o trabalho do vereador. E, embora a gente não consiga escapar do socialismo, porque a gente acaba se solidarizando com as pessoas e acaba ajudando de uma forma ou de outra, acaba sempre ajudando, e isso aí já, antes de ser vereador, a gente já tem esse costume, porque quando a gente ajuda alguém, a gente mais se ajuda a si próprio do que acaba ajudando essa pessoa que está recebendo um apoio. Então, a gente vem para dentro da área da política, e a gente já, no ano passado, a gente estava se adaptando, conhecendo, vendo como que funciona bem, e esse ano
A gente vem entrando com bastante projetos dentro da área da saúde, dentro da área da educação e dentro da área estrutural e organizacional do nosso município. Com bastante projetos. Desde que voltou do recesso, eu não consigo contar o número de projetos de lei que a gente já entrou e vem pesquisando, trabalhando sempre para melhorar dentro dessa área. Os colegas têm colaborado, têm apoiado essa parte, têm sendo solidários e têm aprovado todos os projetos que eu entrei até agora, graças a Deus, foram todos aprovados. Muito bem. Qual a sua avaliação hoje a respeito da atuação do Poder Legislativo Municipal, principalmente nesse momento de crise institucional, moral, ética, que o Brasil está vivendo? A gente tem muito que se orgulhar dentro do nosso legislativo, dentro do município. A gente nunca passou por um momento de que tenha que ser feito uma avaliação ética dentro da Câmara, uma avaliação de que possa ter acontecido algum fato de desvio de recurso, de favorecimento, alguma coisa para se beneficiar de algum recurso. Então, essa parte a gente tem que se orgulhar muito, o cambuciense deve saber disso e deve comentar sobre isso. E dentro do nosso estado, o estado, o gaúcho tem esse peso de honestidade para carregar. E a gente tem que valorizar isso e tem que andar por esse caminho. E o nosso legislativo ele é abençoado desta forma. Trabalho, cada um se dá o seu trabalho dentro do legislativo como acha que deve se fazer. Eu procuro trabalhar da melhor forma possível para que a gente deixe a marca quando a gente está passando ali. No momento que a gente está vereador, a gente tem que, pelo menos alguma coisa, tem que mostrar. E Campo Sul tem um legislativo que evolui, que cresce, que vem se aperfeiçoando. Agora o nosso presidente, o Rodinha, tem dado sequência num trabalho começado pelo João, que é modernizar todo o sistema de publicação da Câmara, a gente está em casa, está lá no interior, tem uma demanda lá e quer fazer o requerimento, pode fazer, só tendo sinal de internet lá, pode fazer pelo celular e já está cadastrado no sistema. Isso é importante. A gente está no final de semana numa festa lá no interior minha estrada, faz o requerimento, já cadastra ali, já pega vai, os dados direto já com a pega pessoa os dados interessante. direto e já está no sistema. Na segunda-feira, na sessão, vai estar na ordem do dia. Então, essas evoluções que vem dando e seguirão, é um sistema novo, faz uns 15 dias que está sendo implantado, a gente ainda está se adaptando, mas é importante essa evolução dentro do Legislativo Municipal. O vereador Rodney, nosso amigo Rodinha, tem demonstrado uma atuação muito centrada e muito equilibrada como presidente da Câmara, né? Sim, ele tem as coerências dele, ele tem os propósitos dele, mas aquilo que ele vem seguindo é para um e para todos, não tem disparidade, não distingue ninguém. É muito sereno. É sereno, é tranquilo, aberto ao diálogo, não é dono da razão, é flexível, e a gente vem conversando, vem fazendo um grande trabalho. Que bom. Vereador Cunha, vai te preparando aí, não sem antes nós fazermos o registro de comentário, de saudação da Maria Celuí Soares, da Yolanda Lacerda do Amaral, do Marcelo Bezerra Mesco, e a interação também do Marco Cavalheiro, lá de Canoas, nosso conterrâneo aqui, nosso amigo, um homem livre, de bons costumes, vereador, sempre vereador Dalto Tavares, a Dilce Domingues Pinheiro, esposa do nosso estimado amigo Pinheirinho, que deixou uma saudade muito grande, o Nelson Estrelo, o Paulo César Cardoso Vargas, e o Jean Carlos Silveira e a Devanir
Silva. A todas essas pessoas que já interagiram com a gente através do Facebook, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, e fique inteiramente à vontade para seguir nos agradando dessa forma. Professor Cunha, sua intervenção. Bom, Gilmar, primeiro, quando tu fala em vereador Cunha, tu deve, no mínimo, falar com o espelho, né? Quando tu foi presidente da casa e por um lapso de memória me chama de vereador, no mínimo te recordasse de algum tempo outrora. E fica por conta dos 60, tá? E do meu desejo, de que faz tempo que digo, né, que tu tens que parar de ser gandula e entrar para jogar. Não, tá? Isso aí é um desejo antigo, né? Assim como eu queria que tu fosse advogado e hoje é uma realidade, eu queria que tu também fosse vereador. Muito obrigado pela pretensão. Segundo, fazer uma parte e dizer que o chimarrão do Peixoto tá fantástico. Né? Porque de todas as assessorias, sem querer desprezar o Henrique, a do Peixoto com o chimarrão é fantástica. Mas a nossa Câmara, ela tem uma característica, como o Luciano colocou, que é de muita sobriedade, né? Nesses últimos anos, a Câmara tem se comportado de uma forma muito equilibrada, indiferente da posição partidária dos vereadores. E a respeito da questão ética, eu acho que só o Niro Nuremberg, que não teve suas contas aprovadas como presidente da casa, e teve uma punição pelo Tribunal e na Justiça. Perdeu a condição de concorrer a cargos e ocupar cargos eletivos, cargos públicos. A Câmara tem essa característica e tem a característica do bom senso, do bem comum. E tanto foi na gestão do prefeito Gerson, como também é na gestão do prefeito Vinícius. E isso é importantíssimo para um município que necessita de uma Câmara para crescer, em um município tão heterogêneo, né? Nós participamos na semana passada lá da Expo Agro, e aí nós saímos ali da Glória, vereador, e fomos aqui por dentro da Florida, saímos lá no Tatinha. Então a gente aproveitou para mostrar para os alunos o que é o município de Canguçu. Ali se tem uma ideia muito interessante da diversidade, da forma como o município se apresenta em diferentes quilômetros, da composição étnica, da composição do relevo do município, é uma coisa fantástica. Então, se produz muito e se precisa de uma Câmara que tenha esse porte, que tenha esse conhecimento, que tenha essa representatividade. Então, eu entendo que a Câmara de Canguçu é muito bem representada pelos vereadores que ali estão. E eu acho que o município, devido à crise, pela forma como ele é administrado, eu acho que nós estamos saindo ainda por cima. A coisa tá feia na volta. Tem gente aí que está fazendo conta e contas muito difíceis. Porto Alegre, por exemplo, estão raspando o fundo da panela com uma colher para ver se tira o queimado para poder comer. Estava olhando os jornais de hoje, estão tentando pagar R$ 1.200. Então isso é bastante difícil. O prefeito Vinícius hoje já depositou o salário dos municipais, cumprindo com as suas obrigações. A prefeitura está funcionando. Aí tem gente que fala da estrada. A estrada choveu, não tem estrada. Isso é normal. Não existe outra condição. É a mesma coisa que querer ser vereador e só falar em estrada. Então vai para casa. O município precisa ser pensado pela Câmara. A Câmara precisa de apresentar alternativas ao prefeito para que se busque soluções para os problemas do município. A estrada precisa de ser manutenida? Precisa, mas isso não precisa ninguém dizer para ninguém. Todo mundo sabe disso. E como comecei minha fala dizendo, o que tem de estrada esse município para ser mantenida. É verdade. É muita coisa. E outra coisa, tem umas chuvas torrenciais que ela não abre um buraco, né? Ela abre uma sanga no meio da estrada. E tem que passar máquina? Tem. Só que para isso precisa pagar funcionário, pagar a máquina, botar disso, tudo tem um custo. E o município tem que aprender tem que pensar, tem que ter uma gestão que pense melhor a sua manutenção.
a nossa dependência ainda do produto agrícola e que gera pouco imposto para nós é muito grande. Nós não temos, saímos de Canguçu, passou em Cruzgado, tem uma fábrica, tem uma indústria. Nós não temos uma indústria, eu não sei se é alguma praga, o que aconteceu, foi batizado o negócio que não tem uma indústria. Falta da O maior água, órgão empregador do município de Canguçu ainda é a Prefeitura Municipal. falta Nós estamos em água. 2018, vamos chegar em 2020 assim. Aí quem é que emprega mais em Canguçu? Morro Redondo. Morro Redondo encosta ônibus aqui para levar trabalhador para o pêssego. Então, nós precisamos ainda de pessoas que pensem isso. Como é que nós vamos conseguir capitalizar esse produto que nós temos aqui? As coisas saem praticamente in natura. Como é que nós vamos agregar valor a esses produtos? Se nós temos uma capacidade, e temos, de produção primária, como é que nós vamos agregar valor? Como é que, com essa legislação que precisa ser alterada, que não pode carnear um porco, como é que não podemos vender ovo? Aí complica. Eu acho que a Câmara tem essa obrigação de levantar esse questionamento, vereador, e faço essa provocação para chamar a atenção, porque eu sei que na política a gente também tem essa dificuldade de pegar as pequenas demandas, e essas demandas acabam enrolando o tempo da gente e incomodando, porque como gestor público eu sei disso, às vezes os problemas do dia a dia nos envolvem e nos impedem de pensar soluções para problemas que a longo prazo vão dar grandes resultados. E eu sugiro aqui nessa conversa essa questão: como é que nós vamos agregar valor à nossa produção? Isso é muito difícil. Eu converso com os técnicos da Emater e eles também ficam meio presos, porque a lei não permite. Então, mas vamos mudar a lei. E a Câmara de Vereadores é a casa da mudança da lei. Nós precisamos de conversar, fazer leis e construir alternativas para o município. Deixo essa fala para tentar colaborar com o debate. Fique à vontade. Não, é importantíssimo. E uma das primeiras reuniões que a gente teve em Porto Alegre no início do ano passado foi com o intermediador do mercado chinês no Brasil, que é em Porto Alegre. Foi o primeiro escritório a ir à China, aprender mandarim e começar a fazer esse intermédio. E a gente foi lá justamente para buscar a indústria, para ver qual a possibilidade de alguma indústria chinesa vir se instalar no Brasil. Sabe que a China vai se instalar uma fábrica, mas a gente não sabe o que é e o que eles pretendem fazer, e eles escolhem o lugar. Depois é que a gente vai, é de lâmpada, é de componentes eletrônicos, alguma coisa. E o cara lá, o empresário, falou que uma das principais coisas que eles analisam vai colocar uma fábrica de lâmpada. Quem é que vai fornecer os componentes para montar essa lâmpada? Eles vão só montar, mas onde eles vão se instalar, eles precisam da matéria-prima para poder montar esse equipamento. Então a gente vai se instalar em Canguçu, tá bom, a gente tem o porto, que é perto, facilita, mas provavelmente vai ter que vir algum componente de Porto Alegre, São Paulo, Manaus. Então, esse tipo de... Faltam valores agregados. Esses valores agregados. Indústrias que vão... Pequenas indústrias que vão assessorar uma grande indústria. Isso é um ponto. Dificulta. Negativo. É negativo, é um ponto negativo que dificulta. Até porque em Canguçu, vereador, só para contribuir, em Canguçu nós temos a tradição de exportar os cérebros, né? Nós levamos para Pelotas para ele se formar. E poucos são os que voltam. Isso é de Pelotas para frente. Sim. Esse é um ponto. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente poderia explorar o tabaco, que é produzido no município, está aqui. Claro, ainda somos o maior produtor. Somos o maior produtor do Brasil. Este ano deixaremos de ser. Né?
Acho que sim. De acordo com o presidente da FUBRA, sim. Sim. Então, nós produzimos aqui, ele vai até Santa Cruz e passa por aqui de novo. Volta e passa para o porto. Para ir para o porto. São coisas que... E também tem coisas a serem avaliadas, né, na agricultura familiar, com sucesso. Um queijo, a gente pode explorar a indústria dos laticínios muito bem no município. Dos embutidos em geral, que é as coisas agora, o deputado Alceu está entrando com projeto para poder, pelo menos, a polpa de fruta ser produzida pelas agroindústrias e pela agricultura familiar para poder ser comercializado, que também pode ser. E aqui em Canguçu a gente tem muito dos parreirais e das chácaras de pêssego, tudo pode ser explorado. Então a gente tem que avaliar essas leis para poder ser explorado esse tipo. É válida a provocação, a gente sai em busca de alternativas que precisam para o nosso município. A questão da indústria, é como dissesse, o cérebro sai do nosso município, a gente vai trazer indústrias para cá, provavelmente a gente vai ter que trazer pessoas de fora do município para trabalhar na indústria, porque não vai ter gente capacitada para trabalhar. E sabendo que 600 alunos por dia vão estudar em Pelotas? Sim, é fantástico a capacidade que temos de produzir também pessoas que tenham condições de tocar a indústria, só que eles vão e não voltam. Não voltam. Então a gente é necessário essa evolução dentro do município. A gente precisa regularizar nossa região industrial ali, né, o distrito industrial, para que possam ser instalados. Nós não temos problema de área, nós não temos problema de água, porque a água é uma coisa que se resolve rapidamente, não dá para dizer que é um problema. Nós não temos problema de localização, nós estamos 60 quilômetros do porto. Nós precisamos de um programa que saia em foco a buscar isso de alguma forma. Porque se tem uma boa inserção, o deputado Alceu, que é muito ligado ao prefeito municipal, mas nós precisamos de criar isso. Vamos lá, quem é que vai? Vai fulano, onde é que nós vamos? Qual é o foco? Onde é que nós vamos buscar? Qual é o nosso objetivo? Porque eu penso, só a opinião de um membro do magistério municipal, eu penso que nós temos uma boa matriz. Acho que dessa matriz seria uma boa condição da gente tentar produzir, industrializar, agregar valor. Eu acho que a Emater seria uma parceira muito interessante nessa discussão. Daqui a pouco, lhe digo, vereador, até criar um fórum de discussão disso para buscar alternativas, junto à Câmara de Vereadores, junto à Emater, junto à Embrapa, o que o município, vamos dizer assim, um fórum do futuro de Canguçu. Porque se hoje existe uma grande crise e nós estamos superando ela, não vou dizer com tranquilidade que é meio abusado, nós estamos escapando, nós temos uma cabeça fora d'água menos. Estamos pagando salário, a prefeitura está funcionando, está as coisas organizadas. Agora, o dia de amanhã nós não temos um planejamento nesse sentido. Eu acho que uma invocação das forças vivas do município para provocar essa discussão, eu acho que é um momento interessante. Sim. Sabe que nós precisamos montar um planejamento para vender o nosso município. Nós precisamos, pelo menos, montar um cronograma, um currículo do município para apresentar para as grandes empresas. Nós temos que montar isso, tem que contratar, tem que gastar, tem que investir para poder ter um vídeo mostrando o que pode ser explorado, o que tem Canguçu, está próximo do porto, isso que tudo foi dito. Potencial. Mostrar o potencial que tem Canguçu. Tem gado, tem... Tudo isso tem que ser montado. Vamos focar no quê? Então tá, é isso. Vamos montar voltado para essa produção, para essa indústria, e vamos atrás. Ponto. Eu tenho uma coisa simples.
que a gente pode produzir dentro do município. A gente vai no mercado para comprar, por exemplo, um adubo orgânico, um humus, uma coisa, vendo a embalagem ali é produzido em cooperativas de outros locais. Menos aqui. Menos daqui. Eu entrei com um projeto semana passada, que é já vem sendo feito, que é a reciclagem de lixo limpo, o plástico, papel, vidro, lata, nas escolas. Vai ser recolhido nas escolas, o ponto de coleta nas escolas. Porque o Luciano recolhe o lixo dele, coloca na frente de casa, lá passa o caminhão da coleta seletiva na segunda-feira, está lá um saco, 2 de lixo limpo. Estragou o caminhão da coleta, não foi feita a coleta naquela segunda. E aquele lixo ficou lá, o do vizinho ficou lá, o outro ficou, vai passar só na outra segunda. Isso vai produzindo, vai desgastando, as pessoas se desestimulam, acabam não deseduca e acaba... Então eu acabei entrando com o projeto semana passada, está tramitando na casa, para que seja feito trabalho pedagógico dentro da escola, trabalhado com as crianças, porque é a criança que vai chegar em casa e vai educar o pai a fazer esse trabalho. E eu pego como referência dentro da escola, na minha época, que a gente tinha muito trabalho da odontologia, que era aquele aprendizagem de escovar os dentes, que era o trabalho do flúor, que era essa importância desse trabalho, e a odontologia evoluiu para outros tipos de tratamento que não fazia no passado devido a esse tipo de trabalho. E é a criança, a gente tem que trabalhar com as crianças, tem que educar as crianças para esse tipo de trabalho. Tendo implantado isso, a gente pode trabalhar a reciclagem do lixo orgânico também, voltado para essas cooperativas, para a produção do humus, para fazer as composteiras, fazer um pouco a composteira na escola. A escola pode, principalmente no interior, agora a gente com o programa da escola no campo, pode ser trabalhado e isso industrializa. Isso pode ser industrializado e vendido de forma gigantesca, porque a gente vai caminhar para isso. O mundo, o planeta vai caminhar para o orgânico. Isso, mas naturalmente vai caminhar. A gente vai procurar o espacinho na casa da gente para poder ter uma alface, para poder ter um tomatinho. Isso vai caminhar. A gente vai. Já acontece, passos pequenos, mas ali na frente a gente vai caminhar, porque a gente tem hoje um crescimento muito elevado de crianças autistas. E já tem estudos que comprovam que esse aumento está ligado diretamente com o uso de agrotóxico. Então, um dado interessante. É um dado, e isso cresce. Campo Sul está crescendo assim, daqui um pouco a gente tem dados que a cada 60 crianças, uma vai ser autista. É um número muito grande. E isso vai demandar de atenção às crianças. Então, uma coisa está ligada à outra, é uma cadeia de demandas que vão acontecendo num cenário mundial, porque aí extrapola tudo. E, então a gente tem que ter esses cuidados, tem que trabalhar nesse sentido e tem que buscar a evolução dentro do município. Muito bem, vereador Luciano Bertinetti, da bancada do MDB da nossa Câmara Municipal. Reitero e ratifico da satisfação que temos em recebê-lo. Este nosso encontro com a verdade ainda não tem um ano, mas aqui já foi a gênese de algumas ideias que deram certo e outras que estão sendo gestadas. Por exemplo, vocês falavam aí que a legislação é um ponto de estrangulamento, de obstáculo para a agroindústria ser estimulada aqui em Canguçu. Na Câmara de Vereadores de Canguçu e aqui neste programa de rádio, o vereador Silvio Neutzling, nosso amigo Vinho, defendeu, primeiramente, a bandeira de reformular o crédito fundiário para que a população-alvo,
O homem do campo lá, o jovem que não tinha condições de acessar, tivesse essas condições. E ele conseguiu mudar a legislação. Não foi o vereador Ciro que mudou, mas foi a Câmara de Vereadores, por provocação dele, que se reuniu com a comunidade, se reuniu com as outras câmaras de vereadores e levaram essa proposta ao delegado federal do crédito fundiário e levaram ao Ministério, e hoje é uma realidade. Então, esses desafios assim são muito interessantes, né? Alguém se dispor a fazer uma provocação. Eu às vezes digo, né, no programa passado a gente falou, que às vezes a provocação não pode ser muito mansa, não. Tem que deixar o agente público meio brabo, para ele se sentir desafiado. Os psicólogos gostam de dizer da resiliência. Exatamente. Uma outra ideia que surgiu, e se não me engano, professor Cunha me corrige, foi na semana passada, de que fosse feito aqui em Canguçu, e o vereador Luciano falou logo no início, de socializar, que fosse feita uma socialização das ideias de desenvolvimento num grande painel, num grande seminário, quiçá num congresso, cujo título fosse Desafios ao Desenvolvimento de Canguçu. Isto faria com que o prefeito, na condição de ponteiro, de líder da comunidade, com legitimidade, e os senhores vereadores, na condição de representantes do povo, tivessem condições de socializar a responsabilidade das ideias para o desenvolvimento, trazendo. Eu não sei quantas estão funcionando hoje, mas eu sei que eu fundei 46 associações de desenvolvimento comunitário de Canguçu. Algumas delas devem estar funcionando. Tem as outras instituições públicas, privadas, de economia mista, como é o caso da Emater. Temos a Embrapa, que eu sei que o nosso secretário Paulo Pérez está trabalhando para envolver a Embrapa na pequena propriedade aqui em Canguçu. Temos as duas universidades, não sei, foi um dos senhores vereadores que agora está envolvendo a FURG, né? Eu tenho acompanhado na imprensa, então já temos 3 universidades com condições de também participar desse processo e fazer um grande balançar, tá? Um ato para balançar a todos nós com ideias para o desenvolvimento do município de Canguçu. Tá? 2 exemplos que eu tenho trabalhado aqui. Eu sugeri ao nosso secretário, a gente vai num mercado e olha 2 produtos produzidos aqui. A batata inglesa. A nossa batata inglesa, a muda acriolô. Ela está com deformações, com olhos, tá? E por isso ela tem um valor bem menor do que a importada de outros municípios. Era preciso que se trouxesse uma muda nova, tá? Talvez até importar, se fosse o caso, e não é tão difícil. O meu pai, há 30 anos atrás, importou muda da Alemanha. Meu pai foi um grande produtor de batata aqui. E produzimos muita batata. E se deu muda, se vendeu muda também para... Talvez até aquela tenha sido a última vez que a gente tivesse recebido uma muda de qualidade da Europa. Tá? Foi o pai e o japonês Zé, que plantava ali nos fundos do Caxias. E eles é que importaram juntos essa muda. Isso melhoraria o nosso produto. Forçaria uma agregação maior de valor. O feijão preto de Canguçu. Tu vai no mercado colonial, leva a mão assim, tem grão pequeno, tem grão médio, tem grão médio grande, tem grão médio pequeno, tem grão super grande. Por quê? Porque a semente de feijão perdeu aquela sua qualidade. Ela não tem mais a força genética que deveria ter. Então está na hora, eu cheguei a fazer um levantamento do feijão tuiuiu. Feijão tuiuiu é um feijão que se produz mais ou menos 60 sacas por hectare
e tem um preço na região onde produz bastante factível para que a gente possa fazer um projeto piloto de produção de semente aqui em Canguçu, envolvendo talvez uns 20 produtores. Vamos começar devagar, mas começamos. Por quê? Porque produzir 10 sacos de feijão por hectare deu para a bolinha, não tem mais fundamento isso. Se nós temos condições de produzir com uma semente boa 60 sacos por hectare. Trouxemos aqui o presidente do Sindicato Rural de Canguçu, o vereador Luciano Bertinetti, Dr. Nelson Soares Pereira, e ele disse que está precisando de apoio das forças vivas da comunidade canguçuense para que Canguçu passe a ser a sede da Feira da Ovelha. Pinheiro Machado parece que não pode mais, está com dificuldades. Tá com dificuldades, e Canguçu teria condições de trazer a Feira Ovelha para cá. Então, por aqui tem passado muitas ideias, algumas já implementadas e outras nós estamos, para usar a sua expressão, socializando com o vereador agora. Quem sabe alguma recebe a simpatia sua e serve de bandeira para a sua atuação parlamentar, que já é distinguida na Câmara Municipal, só com o objetivo de agregar, de somar, de ajudar. Nós somos produtores de fumo, e o fumo, com o seu dejeto, viabiliza a produção de defensivo orgânico natural, que a gente chama da munha do fumo. Nós poderíamos ter uma pequena fábrica de defensivo orgânico natural aqui em Canguçu, a partir do que sobra dos dejetos, dos resíduos da múmia do fumo. Estas são as considerações que eu gostaria de deixar. Agora, vereador, retome a palavra e faça aí as considerações que julgar necessárias. Não, e exatamente por isso que eu acho brilhante o programa. Por essas ideias que são vindas à tona aqui, o vereador Vinho levantou uma bandeira brilhante e fez o trabalho em cima. Vocês apoiaram. Com apoio brilhante, foi atrás, conseguiu. O delegado Madalena se mostrou muito solidário, veio a Canguçu. Ainda encontramos ele outro dia, perguntando como é que estava, e o pessoal gostou, se agradou. Excelente trabalho. E são todas ideias brilhantes que a gente tem que ir atrás, tem que colocar em prática. Há pouco tempo surgiu a produção do morango em Canguçu, que começou assim, com poucos produtores. Eu tenho familiares que deixaram de produzir o tabaco e passaram a cultivar o morango e estão se dando super bem. A gente sabe que da importância da produção do tabaco para o nosso município. Agora temos o óleo de oliva, o azeite de oliva, que é uma coisa fantástica. O melhor azeite de oliva produzido no Brasil é aqui. É aqui, produzido aqui em Canguçu, no Verde Louro. Então, essa diversificação que a gente precisa trabalhar dentro do nosso município. Tem a produção de batata, ela está desqualificada, mas é pouca. Até porque com essa muda aí não tem como ampliar. Não tem como ampliar, é pouca produção. A produção de cebola é pouca produção. Tem regiões ainda que produzem. A nossa região ali do Ares Alegre, a Glória, e indo em direção a Sangafunda, Tapera, ainda tem alguns produtores, mas vem diminuindo. A gente acaba tendo que trazer a alimentação da maior minifúndio, a gente acaba tendo que trazer a alimentação de fora para sustentar o mercado, porque não tem a produção suficiente dentro do município. Então a gente tem que trabalhar, tem que incentivar, tem que nortear a agricultura, auxiliar, e a gente tem ferramentas, a gente tem a Emater, tem a Embrapa próximos e parceiros, as universidades,
aqui o contador, a EDEC, que é o curso agrícola, a gente tem ferramentas para serem trabalhadas. E essa função de fazer um fórum é brilhante, é muito brilhante. E um fórum bem apresentado, a gente tem espaço, a gente tem ginásio, a gente tem SETAC para explorar e ter mostras científicas de sementes, a gente tem a feira de sementes, tem que ser explorado, e o caminho é esse, a provocação é boa, e eu estava aqui procurando um papel para anotar as ideias e ir atrás. Porque depois nós repassamos. Não, porque é importante, e esse é o trabalho do vereador. Se tem alguém que pode fazer esse tipo de coisa, e são desafios que eu gosto desse tipo de desafio. Às vezes a pessoa pedem coisas pra gente, você sabe, são quase ilegítimas, né? Não, e a gente acaba se frustrando. E aí quando vem alguém que diz isso, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pô, agora sim, isso sim é de fundamento de a gente correr atrás e procurar mostrar o serviço para a comunidade. Como eu falei, tem muita gente que procura um político com o interesse do bem próprio. O bem comum são poucos. E a degeneração começa na campanha. Quando o eleitor corrompe o candidato. Exatamente. Me dá um jogo de camiseta que eu voto em ti. Exatamente. Se tu não tem um bonezinho, uma caneta... Eu vou ganhar o quê? Se eu votar em ti, eu ganho o quê? Boa pergunta, né, Peixoto? Essa é a mais feita. Se eu votar em ti, eu ganho o quê? Então eu acho que se ganhar um político com vergonha na cara, já ganha muito. Mas ninguém espera essa resposta. Nós vamos repassar, eu e o professor Cunha, vamos repassar para o vereador Luciano estas e outras ideias que já surgiram aqui. Eu anotei aquelas que eu lembrei aqui no Ligeirão, você viu, né? Tá? E elas não são nossas, elas surgiram aqui. Todas que gozarem da sua simpatia, fique inteiramente à vontade para utilizá-las. Já é dono. Já é dono. Para nós é dono. O brilhantismo do programa é isso aí. É por isso que eu acompanho, porque surgem os debates, surgem muitas ideias e afloram. A gente fica pensando e fica imaginando como pôr em prática. E o dia a dia nos corrói, né, vereador? Não, o dia a dia, aquelas picuinhas, aquelas coisinhas, não que o acesso à casa do fulano não tenha importância, naquele momento é a coisa mais importante que tem para ele, mas isso não é o que vai nos trocar de lugar. Sim. Nós passamos Porto Alegre, enxergamos outro mundo, nós vimos cidades limpas, cidades organizadas, cidades com indústrias, com produção. Tá, mas só um pouquinho, por que aqui não? Essa é a minha pergunta, por que não? Nós podemos ter. O que nos falta? E eu acho que esse é o ponto para o fórum. Nós não estamos procurando respostas, nós queremos fazer perguntas. Professor, estamos naquele momento que eu sou a pessoa mais antipática no programa. 1 minuto para suas despedidas, depois o professor Cunha faz o encerramento do programa. Já passou o tempo. Já passou 1 hora. 1 hora e a gente parece que começou há 5 minutos o programa. É brilhante, é fantástico. Eu fico muito honrado, com muita gratidão, assim como eu fiz uma postagem, pelo convite de estar participando de um programa tão culto aqui com vocês. Uma satisfação muito grande. Sempre que ter a oportunidade, será uma honra estar debatendo, estar conversando com vocês. E gostaria de deixar um abraço para toda a comunidade cantucense e trabalhar para dias melhores, para que a gente possa celebrar momentos maravilhosos dentro do município de Canguçu, com paciência, com tranquilidade, com sabedoria, para que a gente possa ter dias melhores e esses dias melhores, quem tem o microfone não passa pelo microfone, passar tranquilidade para a comunidade, passar a esperança para a comunidade, não ficar aflorando coisas negativas, porque o professor Gilmar sabe, no seu centro lá a gente
vive o positivismo, vive a tranquilidade, e isso e a gente passando isso para a comunidade, passando essas palavras de esperança e de amor, de carinho para a comunidade, o universo conspira a favor disso e acaba se refletindo em nossas vidas, acaba se refletindo nas pessoas. A gente tem um poder mental incrível que influencia a música que a gente escuta, influencia as palavras que a gente escuta, influencia os programas que a gente assiste, escuta, influenciam na vida da gente. Costumo ler alguns livros dizem que a gente é aquilo das 5 pessoas que a gente mais convive, a gente acaba se transformando. Então, né, por isso que eu digo, é importante a gente saber o que está ouvindo, o que está assistindo, para que a gente possa ambientalizar, possa estar evoluindo como pessoa, estar fazendo o mundo, o universo evoluir. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para evoluir. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Antes de passar para o professor Cunha, para fazer um encerramento, quero registrar aqui o testemunho do Marcelo Bezerra Mesco, que diz que o programa não tem 1 ano, mas é muito bom. Assim todas as rádios fizessem algo parecido. Parabéns, amigo Cláudio Omar. Estendo a toda a equipe, professor Cunha, Henrico, Jesus Peixoto e ao nosso diretor, Daniel. Professor. São maravilhosas as palavras do vereador Luciano, a gente fica muito feliz, Luciano. E a gente costuma encerrar o programa com essa perspectiva. Pessoalmente, primeiro, para nós é um prazer fazer o programa, porque toda vez que a gente vem aqui, a gente reafirma a amizade. E, além disso, a gente consegue criar nesse espaço um espaço de cidadania. Isso é fundamental e cada pessoa que nos ouve parece que sente isso. Nosso objetivo é um objetivo de crescimento. Claro que muitas vezes algumas proposições, algumas discussões não são viáveis, mas a vida é a constante busca do equilíbrio. A gente tem que propor, ver se dá uma apertada, porque daqui a pouco não chega no ponto que a gente quer, mas na metade dele já avançamos alguma coisa. Tem um ditado antigo que diz que quer ficar entre as estrelas, mira na lua, né? E a gente tenta fazer isso, a gente vai conversando e tentando fazer com que a sociedade também aprenda a refletir no bem comum. Muitas das vezes as pessoas pensam demais no seu propósito e perdem a capacidade de pensar coletivamente, e quando tem alguma dificuldade, elas se desesperam. E nós temos no município de Canguçu e em vários lugares do país uma desolação. E fala-se muito dos políticos, mas os políticos saem dessa sociedade. Então, se nós não tivermos um comportamento diferente, não vamos gerar políticos diferentes. Nós precisamos criar espaço para que esses políticos se formem de uma forma mais consistente, que nós consigamos, dessa forma, ter uma política melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Encerro o programa agradecendo, senhor, eu sei do nível do outro compromisso que o senhor tinha no Palácio Piratini, e pode ter certeza que ganhamos 1 hora em nossas vidas. A sua presença aqui só nos honrou. Temos certeza que quem colocou o voto na urna em seu favor não perdeu o seu voto, esteve seu voto honrado. E o senhor faz isso a cada dia. Agradeço, Cláudio Omar, Peixoto, Henrico, os ouvintes da rádio. Grande prazer fazer esse programa e que tenham todos um bom final de tarde e que uma Páscoa que se aproxima seja de muita iluminação do coração de todos. Muito obrigado, uma boa tarde.